Oi, pessoal. Essa aula aqui é a aula que nós vamos falar sobre o temperamento colérico. Hoje nós vamos aprofundar no temperamento colérico. Ele é um dos mais intensos e mais marcantes, tá, gente? O colérico é aquela pessoa que ela é cheia de energia, foco, determinação. É uma pessoa que é movida por objetivos, não se curva diante dos obstáculos. Porém, essa força, ela precisa ser equilibrada, tá? Principalmente com virtudes, para que ele não se torne refém dessas próprias fraquezas. Vou falar bem sobre essa questão. Nessa aula, a gente vai explorar quem é o colérico, como ele reage aos estímulos, quais são as forças e as fraquezas dele, e como ele pode crescer emocional e espiritualmente, tá? Então a gente vai entender o impacto do colérico no corpo, na alma e no espírito, tá? Como a gente vai acabar fazendo isso com todos os temperamentos. Vocês sempre vão me perguntar, mas eu não sei meu temperamento. Calma, fique tranquilo. Eu venho falando para vocês que em breve eu vou avisar para vocês quando a gente vai ter o nosso próprio teste, para que você faça o teste e veja qual é seu temperamento. Porém, enquanto isso, faz sentido você ouvir a aula, porque se você não se identifica e fala assim, não, não sou colérico, provavelmente você convive com algum ou alguém que é. Então, faz muito sentido você aprender a lidar com essa pessoa e entender que muitas coisas que ele está fazendo não é porque ele está errado, porque ele está te atacando, é porque é a forma dele funcionar dentro do temperamento dele. É óbvio que exige ajuste, sim, mas se a pessoa não tiver esse nível de consciência, não é você que vai obrigá-la a ter, né? Então, seria para que você consiga lidar com o outro. Aqui, se você identifica como colérico e você quer a mudança, você já vai ter aqui as dicas, tá? Nós vamos explorar nessa aula quem é o colérico, como é que ele reage aos estímulos, quais são as forças, quais são as fraquezas, como é que você pode crescer emocional e espiritualmente, tá? A gente vai entender o impacto do colérico no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, tá? Primeiro, quem é o colérico? O colérico, gente, ele é naturalmente ativo, determinado, focado em resultado. Aquela brincadeira que eu sempre falo para vocês. Se você pergunta para o colérico, você quer ter paz ou você quer ter resultado? Ele quer ter resultado. Para ele, isso é melhor do que paz. A paz, a alegria dele, a felicidade. Colérico, você quer ter felicidade, você quer ter resultado. Ele quer ter resultado. Isso para ele é felicidade, tá? Ele gosta muito, ele precisa de ver resultado. Ele possui um senso muito forte de liderança. Se destaca muito pela capacidade de resolver problemas, de tomar decisão rápida, é movida por objetivo claro, não gosta de desperdiçar tempo, de se distrair, nada disso, tá? Ele responde a estímulo de forma imediata, intensa. Ele age com firmeza, muitas vezes sem parar para refletir e às vezes não consulta ninguém. E aqui é onde ele entra em brigas com alguns outros temperamentos. Então, um colérico, ele olha para um fleumático, ele acha o fleumático muito lento. Por quê? Porque o fleumático ele vai parar, ele vai refletir, ele vai entender. E o colérico não tem paciência para isso. Isso pode ser favorável em algumas situações, mas muito desfavoráveis em outra, tá? A impressão na alma do colérico, o colérico ele é marcado pela busca incessante por conquista. E isso deixa na alma dele um rastro de força e resiliência, que é muito bom. Porém, pode também gerar cicatrizes como orgulho e isolamento, tá? Um exemplo prático é: imagina um colérico no ambiente de trabalho. Ele será aquele que vai assumir liderança muito rápido e vai organizar a equipe, vai insistir que o projeto termine. Então, ele vai ser, por um lado, ele é muito bom. Porém, se ele não observar esse movimento que ele faz, ele pode sim deixar de ouvir sugestões importantes, porque ele está focado apenas ali na visão do projeto dele, tá? Então é muito importante a gente observar isso. O colérico, gente, quando a gente fala a nível corpo, colérico, ele tem muita energia. A energia dele é muito abundante. Ele se recupera rápido de desafios e ele tende a ser muito proativo nas ações. Porém, essa intensidade do colérico também pode levar ele ao esgotamento físico, tá? Principalmente se ele não souber equilibrar suas demandas. Como o colérico tem muita necessidade de controle, às vezes ele vai querer, por querer controlar tudo, por querer muito resultado, ele vai querer as coisas o tempo todo. E ele, se ele não souber dosar isso, ele vai ficar
esgotado. Falando em alma, o colérico é com relação à alma, a alma colérica ela persegue os objetivos com força e muita convicção. O desejo por controle, como eu disse para vocês, é muito grande e essa liderança é muito natural. Então, pode gerar conflitos emocionais, como impaciência, dificuldade de lidar com a frustração, tá? A alma do colérico ela é inclinada a ser grande, ela é o que a gente chama de magnânima, né? Ela tende a isso, mas precisa aprender a temperar. Eu sempre falo isso, o colérico ele precisa aprender a ser humilde, tá? Vamos falar do espírito do colérico. O colérico, por natureza determinada, possui a vontade muito forte, o que é uma grande vantagem na busca espiritual. E ele pode perseverar na oração, nos objetivos espirituais, com muito mais facilidade. No entanto, o maior desafio do colérico é se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque se ele não desenvolver virtudes como a mansidão, como a caridade, por exemplo, essa questão de se colocar no lugar ali mais humilde, ele vai ter problema, né? O problema em todos os aspectos, né? Com as outras pessoas, de relacionamento, né? Então, até nesse caso da parte espiritual, o relacionamento dele com Deus, que Deus vai estar falando e ele não vai querer ouvir, né? A característica do colérico, gente, por exemplo, é uma das características bem marcantes é a força. É, e como que ele traz isso, né? Atividade e constância. O colérico não desiste facilmente. Ele é perseverante em seus projetos e metas. Isso tudo que eu tô falando, gente, é o colérico quando ele tá no recurso dele, quando ele tá na melhor, quando ele tem autoconhecimento, quando ele sabe suas fraquezas, suas forças. Então, existe o colérico que não tá vivendo nada disso? Com certeza existe. Mas isso daqui queima no seu coração e você fala, caramba, eu não tô vivendo isso, mas caramba, olha que interessante, olha que bacana. Eu vejo, eu me vejo procurando por isso. Então, pode ser que você seja colérico, tá? Eu quero depois que vocês façam o teste para vocês terem certeza. Porém, vai observando o que faz sentido. Tem gente que, quando eu falo do colérico, a pessoa fala assim, um fleumático, por exemplo, ouvindo isso, ele fala, meu Deus, eu não sou essa pessoa. Entende? Quando você ouve do fleumático, caramba, essa pessoa sim sou eu. Então, se identifique, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui seria você no recurso. Então, no recurso, o colérico não desiste facilmente, ele é perseverante, ele tem um senso de liderança muito grande, naturalmente assume o comando da situação, de situações difíceis, né? O colérico tem um entendimento muito agudo, ele é rápido para compreender e decidir, ele pega aquilo ali com muita facilidade, ele sonha grande, ele age de acordo com esse sonho, então às vezes ele toma umas decisões que você fala, é sério? Sabe aquela pessoa que às vezes está muito tempo dentro de uma empresa e de repente ela pede conta, e ela tem coragem de pedir conta, isso é muito do colérico, tá? Não que os outros não consigam fazer, tá? O sanguíneo, então, ele faz em 2 segundos. O sanguíneo não tem nenhuma dificuldade. Só que a gente vê toda essa energia no colérico, tá? O colérico tem uma vontade muito forte. Ele persegue aquilo que ele acredita com zelo, com concentração, com dedicação, com intensidade, sem distrair, entende? Então, um exemplo prático, um colérico em um ambiente familiar pode ser que é o que resolve rapidamente o problema financeiro, que toma decisão prática. No momento de crise, é ele que levanta, que ele faz o que tem que fazer. Porém, a sua forma de agir pode ser vista como, às vezes, uma pessoa que age de uma forma muito insensível, né? Por ele ter esse nível de praticidade. E aí não é que ele é insensível, ele é prático, entende? Então, entender isso também faz muita diferença. E óbvio que, como todos os temperamentos, ele tem as suas fraquezas, né? O colérico, ele é muito teimoso, porque ele resiste a mudar de opinião, mesmo quando ele está errado. Lembra que eu falei da humildade? Então, o colérico é muito teimoso. O colérico é muito orgulhoso. Ele tende a se achar superior que todo mundo, ele se acha indispensável. Ele tem, ele pode acabar aguçando esse nível de insensibilidade dele pelo nível de praticidade. Então, o foco excessivo em meta pode levar ele a ignorar os outros sentimentos, desde cansaço até momento de qualidade com a família. Isso é muito normal dentro da atitude do colérico. Não, não que é saudável, tá? Mas quando ele passa a conhecer isso daqui, ele consegue se organizar. O colérico, ele pode ser arrogante, a autoconfiança dele pode ser muito interpretada como prepotência.
Então, ele pode acabar parecendo muito arrogante, ou pode até ser também, se ele estiver na dor, ele vai conseguir ser arrogante com nível de facilidade, pelo nível de insensibilidade que ele acaba carregando. Ele pode agir com ira, reagir com raiva, principalmente quando ele é frustrado. E outra coisa que o colérico é impaciente. Ele não tolera atraso, falta de comprometimento dos outros, não consegue, tá? Um colérico em um relacionamento amoroso, por exemplo, ele pode ser excelente em proteger e prover, mas pode ferir com palavra dura e pouca empatia na discussão. Então, às vezes, você está relacionado com um colérico e fala: caramba, ele é um provedor, ele trabalha, traz dinheiro para casa, mas ele não consegue, mal ele consegue conversar, ele é sempre grosso, ele é sempre mal educado. Isso é porque ele é colérico. Justifica isso? Não. Ele precisa, sabendo que ele é colérico, agora que a gente intervém, ele fala: caramba, ao invés de eu entregar só esse tipo de proteção e de provisão, eu preciso entender que a provisão emocional também é necessária nesse momento. Entende como que a gente faz isso? O colérico, gente, ele vive para alcançar o objetivo. Por isso, é essencial que ele aprenda a escolher meta que leve para crescimento espiritual, emocional e relacional. Se o céu for sua meta, por exemplo, ele vai usar toda a força que ele tem para alcançar. E isso aqui é incrível, tá? E aí, é aquilo que eu falo, quais são as virtudes necessárias para um colérico? Eu percebi que eu sou colérica. O que que eu preciso trabalhar em mim para conseguir ficar sempre no recurso? Mansidão, tá? O colérico precisa aprender a moderar a ira e tratar os outros com paciência. Então, um exercício prático para você. Pare para reagir a uma provocação, respirando, refletindo qual que é a melhor resposta. Porque o colérico, quando ele é confrontado com uma provocação, a ira vem muito rápido. Então, quando você planeja a respiração, todo um processo, você vai refletir numa melhor resposta. Já é trabalho para fazer com o colérico. Uma coisa que a gente trabalha, humildade. É necessário que o colérico reconheça que nem sempre ele está certo e que provavelmente ele precisa pedir ajuda. Então, aceitar conselho, aceitar algumas opiniões, escolher bem a sua assembleia de vozes, quem você vai ouvir e aceitar, e mesmo quando acha que a sua solução é melhor, escuta a solução do outro, tá? O colérico, ele deve desenvolver também a caridade. Caridade é uma coisa muito boa de se trabalhar com o colérico. Por quê? É quando você dedica tempo para ouvir os outros, praticar a bondade, se colocar no lugar do outro. Isso a gente trabalha a empatia, tá? E eu sempre falo pro colérico, falo, olha, lá em Colossenses 3:12 tá assim, ó, revestivos, pois, como eleitos de Deus, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu falo que essa frase aqui foi feita para a gente, biblicamente, orientar um colérico. Você, como eleito de Deus, você tem que se revestir da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência, tá, querido colérico? Como a gente desenvolve o colérico espiritualmente? O colérico tem facilidade de agir, mas ele precisa aprender a se submeter à vontade de Deus, tá? Então, a submissão seria uma boa coisa da gente desenvolver espiritualmente, entender que não controla tudo, que precisa confiar no plano de Deus, a perseverança espiritual, né? Usar uma constância para criar hábitos espirituais como a oração, a leitura bíblica, o jejum, e entregar essa fraqueza, reconhecer a força verdadeira vem de Deus e não de você. Quanto mais um colérico trabalha isso, mais ele cresce espiritualmente. Um colérico, ele pode transformar sua vontade forte, um compromisso inabalável com a fé, mas deve evitar transformar a vida espiritual em uma lista de metas mecânicas. Ah, vou orar, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque se você, isso pode ficar muito mecânico e não deixar o mover do espírito nesse processo, tá? O colérico é um presente de Deus para o mundo, tá, gente? A gente fala dele, parece que ele tá sempre bravo, irritado, sem humildade, mas ele é um presente de Deus para o mundo. Por quê? Porque a gente precisa dessa energia dele, desse foco, dessa determinação. Mas para que a sua força não se torne destrutiva para você mesmo, o colérico precisa aprender a canalizar para um bem maior, né? Que é para o reino de Deus, o amor ao próximo, para as outras pessoas, para as pessoas que você convive. Quando a gente fala do amor ao próximo, a gente não está falando daquele lá de fora, a gente está falando, às vezes, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Então, é começar no seu próprio ambiente
E aí você vai trabalhando. As virtudes de mansidão, humildade, caridade, elas não são fraquezas, tá, gente? Elas são um verdadeiro equilíbrio para que a gente transforme o colérico numa pessoa que consiga servir a Deus de fato e de verdade, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira parte sobre a aula do colérico. E agora nós vamos falar sobre o próximo temperamento, que é o melancólico.